Fala aí galera, eu sou o T e você achou que tinha saído do formato do Tier 0? Tem uma novidade pra você, hein? Você não saiu, isso porque Kashtira é o Tier 0. Várias semanas, várias informações vêm sendo geradas disso, né? Vários apontamentos vêm sendo tidos em volta disso. Afinal de contas, ele foi o deck mais popular do último ICS 3x3. Afinal de contas, ele vem sendo o deck muito bem representado lá na ranqueada do DB e também com alguns resultados, seja lá onde for que tenha algum resultado. Tem Kashtira por lá. Ganhou o Regional de São Paulo aqui no Brasil, por exemplo, e o Kashtira é esmagadoramente o Tier 0 do formato. Ele é o deck do formato, como você bem me disse nos comentários várias e várias vezes. Sim. Estou aqui para poder falar um pouquinho sobre o ICS Lima, que aconteceu nesse último fim de semana, né? E tiveram participações parrudas de brasileiro por lá. Tanto que o Mix, o Michel Veríssimo e o Daora, o Felipe Daora, fizeram top 8 nesse evento. Muito foda. O Paulo acho que fez top 16, jogando com Kashtira. Sim. Então hoje eu quero só trabalhar um pouquinho e falar um pouquinho por cima aqui, até porque a gente não tem muitas informações. Quando tiver a paradinha feita mostrando quais são os decks do top 32, do top 16, do top 8 e quem sabe da final, do top 4 e final ali, fica mais interessante pra gente poder debater como se fosse um reporte. Isso aqui não é um reporte do torneio e eu nem vou avaliar tanto assim as decklists, tá? Apesar de já ter algumas aqui, mas não temos decklist do campeão ainda, por exemplo. Temos algumas. Esse vídeo aqui é só pra gente avaliar um curto recorte, tá? Que a gente tem até agora, que é o top 8. Tem alguns decks que fizeram top 32 aí, que a gente já sabe. Por exemplo, tem Tiara lá, MCX, que fez top 32. Interessante. Tem um Dragon Link que fez top 32. Maneiro. Tem um Infernable que boiou no torneio, Infernable com Mikanko. Tipo, fazer o quê? Mas enfim, não temos essas informações completas, não temos a macro informação do torneio. Temos uma micro, e nessa micro a gente vai debater um pouquinho, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, pra você lembrar que a diversão, ela, ó, tá aqui, ó, com a gente, ó, nos conectando na minha câmera em 5 FPS. Sim, acesse aí tchnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas, né? E você sabe que você ganha desconto usando o meu cupom TS005 para poder economizar nas suas compras o máximo que você puder. E se você fizer o pagamento via Pix, você vai ganhar mais 5% de desconto, totalizando 10% de desconto total na sua compra. Já tem Maze of Memory para você se desgraçar por lá, porque a coleção é muito ruim, mas você pode comprar caso você seja idiota. Pode ir lá comprar as cartas do Maze of Memories. Eu fui idiota, eu comprei carta de que eu vou fazer o quê? Sim, eu sou burro. E se você for tão burro quanto eu, vai lá e acesse para poder comprar essas cartinhas, mas você vai ser burro ganhando desconto e me deixando rico. Mentira. Mas enfim, acesse tchnetwork.com.br, compra essas cartas no seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora de fato a gente vai pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então eu preciso trocar a tela e tirar a TCG Network da minha frente. Beleza, agora sim, esse aqui é um breve panorama, tá? Que a gente tem até o momento, né? Esse brother aqui colocou o breakdown do top 8, de fato esse foi o breakdown do top 8, tá? E aqui do lado tem o meninão do MC Call alguma coisa, é o canal dele. Se eu lembrar eu vou colocar na descrição, mas aí ele fez esse desenho aqui, né? Que foi o que eu, de maneira vil e cruel, tirei um print e trouxe pra cá, porque foi a única coisa que eu vi até o momento, né? Mas é um public knowledge, o cara fez a arte, foda-se, eu peguei. Tá aí. Então, qual é o breakdown do top 8 do nosso formato de Kashtira Tier 0? Top 8 temos 2 splites, um Brave Salamangreat, exatamente, um Kashtira, um Runic Plunder Patrol, inclusive pilotado pelo Mix Michel Veríssimo, Flanderize, um Naturia Runic esse que foi pilotado pelo Felipe Daora, né? Então dos dois BR aí, o Mix usou o Plunder Patrol e o Daora usou o Naturia Runic, seguido pelo Labyrinth esse usando Dragoon. Esse é o top 8 do ICS Lima, no Peru, que rolou nesse fim de semana. Como você pode ver, 7 decks diferentes dentro do top 8, sendo que o deck que se repetiu é o Splite. O do primeiro colocado não temos ainda, mas do segundo colocado já temos a decklist. É um Splite com Brave Token também, tá? Então esse é o panorama do metagame no ICS Lima, que rolou nesse último fim de semana. Pois é.
E eu acho engraçado, interessante esse ponto, né? Que muitos comentários em vários bagulhos que eu coloco aí, os caras falando, estamos no formato de Tier 0, Kashtira Tier 0, só mostra como o vagabundo é imediatista, né? Eu não quero nem falar que o cara é um imbecil, mas ele é. E o Kashtira é o deck com Tier 0. Não. Aquele vídeo que eu falei sobre o Kashtira ser um deck frágil, ter todas aquelas questões, foi um tiro no meu pé. Realmente, burro pra caralho. Ele pode ser o melhor deck do formato, tá, galera? Ele pode ser a maioria em uso. Pode. Mas olha só, quando se tem um formato, sinceramente, quando se tem um formato onde temos um deck sólido, e a escolha dele é sólida, no sentido de que ele tem ali os pontos positivos, tem, claro, os pontos negativos, mas os positivos se sobressaem. Geralmente, quando tem esse deck, cara, é difícil que os melhores jogadores não vão jogar com ele. E quando a gente tá em um formato onde ninguém é necessariamente tão bom, tão melhor quanto o outro, e aí leia-se formato diverso, que se não tem nenhum deck que é muito melhor do que o outro, pelo menos não sólido a ponto o suficiente do que o outro, a gente acaba tendo muitas opções, porque estamos em 2023, tem muitas opções de decks pra você usar. E aí quando esse tipo de coisa acontece, não tem, pode ser que, por exemplo, tem um deck que é muito melhor, mas aí fatores como Mirror Match te tira de usar esse deck. Fatores como o deck ser só muito bom, só sendo Going First, te tiram de usar esse deck. Tem várias e várias situações que acontecem isso, né? E aí você vai acabar optando por jogar com outro deck. E a quantidade de jogador bom que escolhe jogar esse formato com o deck não Kashtira é putaria. Isso significa pelo menos alguma coisa, né? Outras opções são melhores do que o melhor deck do formato? Aí é que tá. Decks são feitos para jogar torneios específicos. E olha que curioso, é assim, pode ser que saia o breakdown do top 32 e no top 32 tenha 70% de Kashtira, tá? Pode ser que tenha 70% de Kashtira no top 32. E aí você vai dizer que eu sou burro pra caralho e esse meu vídeo não adianta de nada. Pode ser, eu não tenho ainda o breakdown do top 32, tá? Ele pode ser maioria. O Kashtira é um deck muito bom, tá? Um deck muito bom. E ele se moldou pra jogar o formato. Muito do que eu vinha dizendo, por exemplo, naquele vídeo que eu falei que o Kashtira é um deck ruim, com a estrutura ruim pra se segurar como sendo o melhor deck Tier 1 de um formato, por exemplo, vinha de um ponto de vista que eu já fiz vários vídeos falando sobre, tá? Em vários momentos diferentes, de coisas diferentes, que é a gente tentar usar e importar uma forma de jogo específica. O momento em que o vídeo foi feito era um momento onde tínhamos Tiara Limits no formato e o Kashtira, ele não era um deck de Yu-Gi-Oh! De fato, ele era um deck para ganhar de Kashtira. Ele não era um deck no formato a ser visado como um deck, ele era o deck que tentava ganhar de Tiara Limits no formato, e que eu tinha que me preocupar em algum nível, mas ele era o deck buildado para ganhar de Tiara, e ele ia enfrentar matchups contra outros decks que estavam buildados para jogar contra Tiara Limits. Isso é um contexto que faz muita diferença, gente, pelo amor de Deus. Quando a gente saiu desse formato aí, porque veio a Banlish e fudeu o Tiara Limits, por exemplo, tirando ele do meta, o Kashtira entrou com o status de estrela do melhor deck do formato, e ele performou benzão no ICS 3x3, por exemplo. Realmente, era uma novidade, até porque aquele ali era o momento em que a gente ia ver o Kashtira sendo um deck de Yu-Gi-Oh! E que a gente precisaria fazer as coisas contra um deck de Yu-Gi-Oh! Que era o Kashtira, e não contra um deck genérico que seria o counter do Tier 0 daquele formato, né? Porque a gente viu o Kashtira como isso, como sendo uma skin nova de Flandreese, que era o deck que tentava jogar contra o Tiara Limits quando o Kashtira não tinha sido lançado. O Kashtira era isso, era o deck para tentar ganhar de Tiara Limits, né? E a gente saiu do formato do Tier 0 com a Banlish no Tiara com essa visão, com esses fatores. O formato abriu muito, muita gente foi tentar usar um monte de outros decks e o Kashtira começou a ser usado. Ali a gente começou a conhecer o Kashtira. Do último ICS pra cá, olha, muito tempo se passou. Temos muito tempo, rolou muita coisa, muita água embaixo dessa ponte, a ponto do Kashtira ser estabelecido como o principal deck do formato, como o Kashtira tendo sido estabelecido como o deck a ser visado no formato. E quando isso acontece, em um Tier 0 você não tem um deck no top 32, não tem um deck no top 32. Quando a gente olha o formato do Tiara, que esse sim era um Tier 0, você tinha a proporção de 75%, 67%, acho que foi o mínimo que ele chegou, de proporção dentro do top 32, e no top 8 era lavada, no máximo 2 decks que tinham no top 8 sem ser Tiara Limits. E era isso, quando muito, tá? Às vezes chegava Splice e Flandreese, teve um ICS que chegou 2 Splice, teve um ICS que chegou um Flandreese só, outro chegou um Splice só, se não me falha a memória. Posso estar falando merda ou misturado algum desses bagulhos, mas enfim. E não tem como um deck Tier 0 performar com um deck no top 8, tá, gente? É claro que ninguém acha que o Tiara, ninguém que acompanha o jogo acha que o Kashtira é um deck Tier 0, longe disso.
Mas muitos dos vagabundos idiotas aí que acompanham acham, o que não faz sentido nenhum. É claro, novamente, ele é um deck bom, tá? Um deck bom, ele é sim um deck interessante, um deck sólido, mas olha só, o jogo passou, a gente começou e aí começa a ter ação e reação, tá, gente? Ação e reação, ação e reação. O deck de Kashtira foi colocado no jogo como sendo agora sim, depois do último torneio, né, que era só o impacto inicial do Ice Ice 3x3, que, diga-se de passagem, como eu falei no começo desse vídeo aqui, eu fiz uma introdução de cerca de 8 minutos falando como o Ice Ice 3x3 não é um bom parâmetro para a gente tentar definir formato, definir metagame, porque você negligencia um monte de coisa simplesmente com a visão. Isso é estratégia e é para ser usado com a estratégia de que tenho meus companheiros jogando com o mesmo deck que eu, por exemplo, tá? Por exemplo. Então, se tem uma parada que pode acontecer comigo, mesmo meu deck sendo muito bom, melhor que os outros, e os outros ainda não estão tão adaptados para jogar contra o meu deck, pode acontecer alguma coisa aqui, mas é muito difícil que aconteça comigo e o meu amigo aqui do lado ao mesmo tempo, e com outro cara ao mesmo tempo. Quando é você só, isso mitiga esse fator variância. Quando é você sozinho, a variância pode te atacar, e essas coisas pontuais que te atacam pode acontecer mais vezes, tá ligado? E se acontecer, não tem ninguém pra te salvar, você vai sair do torneio, saca? Então, o primeiro torneio tem esse fator, entende? E não é suficiente pra definir o deck como sendo próximo de CT0, como o vagabundo tava dizendo. De novo, parece birra o que eu tô falando, realmente é, mas foda-se. É só pra dizer, cara, o formato tá aberto, Nenhum deck é muito melhor do que nenhum outro. Você consegue jogar com Plunder, como o Mix fez, sendo um jogador insanamente bom, usando um deck que tem muitas capacidades e o suporte novo é Deus no deck, é muito bom. Como eu já fiz vídeo falando sobre, que é um suporte perfeito. Próximo do perfeito e corrige muita coisa que o deck precisava. Um simples pêndulo 5 corrigiu muita coisa. O Labyrinth, por exemplo, ele performou só com 1. É o deck Tier 1 do formato, junto com o Kashtira e o Despia. Não tem Despia aqui no top 8, por exemplo. Não chegou a Despia no top 8, entende? Então, apesar de sim serem decks bons, eles são os mais visados. E eles não são tão melhores que os outros. Entende isso? E isso que significa ser um formato aberto. E eu sei que pra você que assiste é ótimo, mas de novo, entra aquela questão, pra quem tá jogando lá não é tanto, mas você consegue ter muita coisa diferente. E é longe de ser um formato Tier 0 ou algo do tipo. Ou tem um Tier 1 muito sólido. Tem Tier 1 sólido. Kashtira é um Tier 1 muito sólido. Ele mudou a forma de jogar. As esferas, os books, os lava golems, tipo de carta. Vagabundo tava usando crossout pra book, passou a fazer só o Rise Heart Poiside, pra não tomar Nibiru, pra não tomar Bola do Ra, pra não tomar Lava Golem, e aí você faz só o Arise sozinho, você usa Chalice, Lance, né, Forbidden Lance, você pode usar Crossout Designator, você pode usar a vertente com Hand Traps, você pode usar um monte de coisa pra tentar punir essa parada do cara, porque você é um deck de Kashtira que volta fácil. Se você fez jogado com Birth e passou só com Arise no campo e tem, quem sabe, uma, duas Hand Traps e Follow-up, já é bom o suficiente, tá ligado? Para o meta do formato atual, porque você consegue voltar com muito pouco, com uma carta. Sobrou o Birth e o cara comeu o teu Arise, seja lá de que forma for, com um attack, com side, e você deu uma, duas hand trap no cara e tem follow-up, cara, vamos voltar. Vamos voltar, dá pra voltar. O Kashtira tem muitas qualidades boas, tá? Muitas qualidades boas. Mas olha o giro que tem. Olha a ação e reação. O vagabundo vai usar Kaiju ou não? Usando o Kaiju, a minha jogada de Arise não é suficiente. Se eu fizer o bagulho, eu perco pra Lava Golem, esse tipo de carta, que era popular no último ICS, mas aí é que gira a roda do Yu-Gi-Oh! Quanto mais próximos os decks estão, mais essa roda gira, tá? E aí o Kashtira acabou entrando nessa roda. Eu tô ansioso pra saber qual é o breakdown do top 32, do top 16 e tal, e eu vou fazer um vídeo também falando sobre e mostrando decklists. Aqui eu só vou tirar essa tela da minha frente, porque tem esse sitezinho aqui, que é o Yu-Gi-Oh! Deckprofile.com, que é como se fosse um Master Duel Meta. Enfim, aqui, por exemplo, os caras pegaram todas as decklists que eles acharam, né? Então, tem aqui a decklist de um Tiara Laments Ishizu, que fez top 32. Tem o segundo colocado, que é com o Splite Brave Token. Tem o Infernal Kibolyo. Tem o Labyrinth, que usou o Dragon no top 8. O Salamangreat, que fez top 4. O Sala fucking Grit, que fez top 4. O Eldritch Stun, que fez top 16, por exemplo. 32 tem outro Splite usando a engine de Evil Twin e Melf ao mesmo tempo. Um Dragon Link e o Phantom Knight do Dragon Duel, que ganhou, né? As outras decklists são de outros lugares, de outros eventos, de outros torneios. Mas do YCS temos só isso aqui até o momento, né? Eu quero que tenha mais pra gente poder fazer um vídeo mais inteiro e mais completo sobre, inclusive com a decklist do campeão, e ver aí os status de top do top 32, top 8 e tal, tá? Eu não sei qual deck o Nets estava jogando, por exemplo, que é algo interessante da gente ver, e porque o Nets, ele
gosta de quebrar formato, né? Ele gosta de usar coisas mais disruptivas. Duvido um pouco que ele tenha de caixeira nesse torneio. Pode ser que ele tenha ido, mas enfim, eu tô ansioso pra saber. Mas enfim, esse é o panorama do nosso formato atual, tá? Então, baixa o foguinho aí. Tier 0 é o meu pau e não tem Tier 0. É basicamente isso. Valeu, meus amigos. Falou e até mais. Musiquinha e thumbnail na tua cara. Ah! Droga!